Design, innovation, performance, Ekoi.com. Tadej Pogacar. Fortissimo lo stimo. È un migliore. Siete bene. Try to get the best result as possible. Like he wrote himself, he was in good shape. His year, and in Lombardia, his race, his story, history. Tadej Pogacar closes it all out. He is one of the greatest, if not the greatest racer this sport has ever seen. Espectadores do Eurosport, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão de ciclismo de estrada. Estamos com imagens desde a cidade de Como, junto ao famoso lago, para assinalar mais uma edição da Volta à Lombardia, a 119ª. Uma edição que, tal como manda a tradição recente dentro desta corrida, liga Como a Bergamo, já que no ano passado ligou precisamente Bergamo a Como. Tem sido assim desde 2021, em versão do sentido entre as partidas e as chegadas. Na época passada vivemos mais um show de Tadej Pogacar, que tem vindo a dar espetáculo todos os anos nesta mesma altura da temporada. O ciclista que atingiu a 4ª vitória na Volta à Lombardia, igualando na altura as 4 consecutivas de Fausto Coppi. E foi uma edição à Coppi, pode dizer-se, porque arrancou o Tadej Pogacar e meteu mais de 3 minutos ao campeão olímpico Remco Evenepoel. Chegou tranquilamente a Como. Deu para tudo e mais alguma coisa, para sorrir, para festejar, para entrar para a história. Tadej Pogacar vencendo a 4ª edição da Volta à Lombardia, perante todo um Remco Evenepoel extraordinário e um Giulio Ciccone que colocou a Itália no pódio. Ora, este ano vamos partir de Como, junto ao lago, com direção a Bergamo, à alta da cidade de Bergamo. É um percurso que numa primeira fase leva os corredores a passar em algumas cidades importantes desta zona, como o Cantu. Depois subimos a montanha dos ciclistas, a montanha sagrada de Madonna del Ghisalo, este ano colocada muito longe da meta. Teremos também passagens em Roncola, Berbeno, Passo della Crocetta, Zambla Alta, mas particularmente aquela que se antevê a subida mais importante da jornada, o Passo di Ganda, depois uma descida muito técnica via Selvino, até a abordagem a Bergamo, onde o último obstáculo está colocado no centro da cidade, o Colle Aperto. Dificuldade de 1300 metros, 200 dos quais feitos em empedrado, mas o enlace Passo di Ganda, subida, descida com 19 curvas, pois acaba por ser sempre importante, porque enlaça com a abordagem à cidade de Bergamo. As chegadas são bastante diferentes quando se faz em Bergamo ou em Como, e portanto não tem necessariamente que ser uma Volta à Lombardia que tenha algo a ver com a do ano passado. Já com a de 2023 ou de 2021, nem sim podemos encontrar paralelo, porque o percurso é o mesmo. É o percurso exatamente igual ao de 2023, mas diga-se que é também muito parecido com o de 2021. Estamos na região da Lombardia, às portas dos Alpes, uma região
estrategicamente importante, não de agora, mas desde há muitos séculos. E temos muito para falar, para analisar nesta fase de rescaldo da temporada, quando apenas faltam um punhado de corridas para concluir o ano de 2025 no ciclismo. Este é o troféu que todos ambicionam, mas que nos últimos anos tem ido parar sempre ao mesmo ciclista, Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, que venceu todas as edições em que participou. A última vez que perdeu uma volta à Lombardia ainda era ciclista da categoria de menos 23 anos. Ele que interrompeu muitas décadas sem que o campeão do Tour aqui vencesse, fê-lo em 2021, na altura igualando Bernard Hinault. E este ano está de regresso pois para igualar um dos mitos do ciclismo, Fausto Coppi, que venceu 5 edições desta prova, embora não consecutivamente, coisa que Tadej Pogačar pode hoje fazer, ganhar 5 voltas à Lombardia consecutivamente e tornar-se também o primeiro ciclista da história a conseguir estar no pódio de todos os monumentos na mesma temporada. É um corredor com um currículo já extraordinário, não só nesta corrida, mas em geral, nos monumentos. Falta aqui o outro grande dominador destas provas de um dia de maior categoria, de maior prestígio, que é Mathieu van der Poel. Não está presente e diga-se que é o Mathieu van der Poel que não tem nos planos correr a volta à Lombardia, uma prova que considera demasiado dura para a poder ganhar. Claro que toda a gente parte com o alvo Tadej Pogačar, mas sobretudo tem havido um ciclista que nas últimas semanas o tem tentado seguir, sem êxito, mas tem consecutivamente terminado em segundo. Remco Evenepoel. Yeah, it's going to be a special one, of course, like you said. But in the end, it's a race like always, and I have to focus on the race first. And then tonight it will be a different story, of course. But I think now I have to focus on racing and try to get the best result as possible. We have seen a really aggressive strategy with the Belgian team a week ago in the European Championship. Do we have an idea to do something similar, or it's a bit different here? It's a bit different, I think. I mean, more riders on the start list. Yeah, also in general stronger blocks, so it's going to be difficult to really do something special. But of course, yeah, the final is going to be a race like always, super hard. So yeah, just need to be able to be the best version of myself and try to get the best result as possible. Remco Evenepoel, que quer ser a melhor versão de si mesmo, que diz que nesta corrida vai ser diferente dos europeus, dos mundiais, há blocos mais fortes. Não é só o bloco da Bélgica, como foi nessas duas circunstâncias. Hoje temos aqui equipas que estão fortes, mas também podemos dizer que a UAE de Tadej Pogačar está fortíssima. Quanto a Remco Evenepoel, aponta aqui também a fazer uma boa corrida, é a despedida dele da Soudal Quick-Step. Vai no próximo ano ser ciclista da Red Bull Bora Hansgrohe e diga-se que quererá deixar o projeto em beleza. Ele que foi o homem que carregou este projeto às costas durante as últimas temporadas, desde 2019, o ano em que passou a profissional. Tem sido Remco Evenepoel e mais 29. Vamos ver se depois de ser derrotado nos europeus, nos mundiais, se Remco Evenepoel hoje consegue bater Tadej Pogačar. Is shape as good as he was last week or the week before in Ronda? I mean, I hope so. It's always difficult these last races of the season. You know, the body can say no one day for the next, but I feel good and I think it will be a good day. You have done Lombardia only once, I think, in the past. Do you think it's a good race for you? It's a good goal? I mean, on paper, yes. When I did it, I only did 100Ks, so it's difficult to say, but I think on paper it could be a really good race. And what you would like to happen today? In terms of scenario, what would suit you well? I mean, I think if we could do a top 5 with me or any other guy in the team, we will be super satisfied. It's been a long season, a long and good season for us, so hopefully we can finish it up great as well. You spoke of the team, you have a good collective strength here, but is there any way to take advantage of it? I mean, I hope so. There's a lot of ideas how you could do a tactics, and we have ours, and maybe it's a good one, maybe it's not, but we will see later. Thank you, Matej. All the best. Thank you. Race.
Matias Skelmos, da Lidl Trek, diz que o objetivo hoje é colocar um homem da equipa no top 5, já seria um bom resultado. Eles que o ano passado colocaram Giulio Ciccone no terceiro lugar. Quanto a opções táticas, diz que pois, a Lidl Trek naturalmente tem a sua visão tática da corrida e que espera que seja a correta, pode vir a não ser, de certa forma, mas não obstante, dizia Matias Skelmos que taticamente pensaram na corrida, porque toda a gente, e essa é a grande questão que também vamos analisar dentro em breve aqui com o nosso painel de comentadores, com o Paulo Martins, com o José Azevedo, com o Olivier Bonamici, naturalmente como se derrota aquele que parece ser imbatível, Tadej Pogačar. De momento o pelotão vai se preparando para dizer adeus a alguns dos seus. Um dos ciclistas que hoje coloca um ponto final na carreira é Rafał Majka, ciclista da UAE Team Emirates. Majka, polaco de Cracóvia, de perto de Cracóvia, cresceu no clube de ciclismo de Cracóvia, juntamente com Kasia Nevedoma, são os dois grandes produtos dessa escola. E hoje, pois, não se despede aqui sozinho. Há sempre ciclistas que todos os anos dizem adeus. Este ano, por acaso, até há aqui uma série de corredores que também se vão aproveitar para despedir. Ao longo da emissão poderemos também falar daqueles que dizem adeus, porque são sempre muitos no final de cada temporada. Embora se dê naturalmente mais destaque a uns do que a outros, é um pouco a forma como cada um marcou também a sua etapa enquanto ciclista profissional. Mas vamos vendo também aqui Simone Petilli, por exemplo. E parece-me que Luís Mendes, não sabia que seria a última temporada de Luís Mendes, mas por esta imagem parece que ficamos com essa sensação. Simone Petilli já tinha dito há muito tempo que hoje seria a sua última corrida. Aqui vamos vendo também Rafał Majka. É a guarda de honra a que têm direito os grandes do pelotão profissional. Também Peter Serri da Sodal Quick-Step é mais um dos ciclistas que hoje se despede. Pelo menos 4 atletas de grande nível a colocarem um ponto final nas suas carreiras desportivas num dos cenários mais bonitos do ciclismo, o último monumento da temporada. E assim damos também início à nossa transmissão, passando a palavra aos nossos comentadores. Aproveito para desejar um bom dia a quem nos vai seguir. Da minha parte, Gonçalo Moreira, é sempre um gosto estar aqui, mais ainda num dia em que temos a possibilidade de ver o monumento. E desde já, Paulo Martins, começamos um pouco saudosistas, não é? Com estas imagens de corredores que ainda nem foram embora e já deixam saudades. Olá, bom dia a todos aqueles que também nos acompanham em casa e como tu dizes, é daqueles dias em que é um dia agridoce para estes ciclistas que tanto deram ao ciclismo mundial e que de alguma forma têm aqui uma despedida merecida por parte dos seus companheiros de profissão e portanto hoje sabem que é o seu último dia nesta vida que levou tantos sacrifícios e que poderão de alguma forma daqui para a frente entre aspas, gozar e apreciar a vida de forma diferente. Também deve ser um certo alívio, José Azevedo. Um bom dia também para ti. Vamos vendo aqui o cenário destas despedidas, dos últimos abraços, mas de certa forma também é um capítulo difícil que se encerra. E um outro que não é necessariamente mais fácil, mas é pelo menos menos estrito, não é? Menos severo em termos daquilo que é o dia-a-dia de quem vai passar a ter uma vida agora relativamente normal. Bom dia, exatamente, é sempre um período, um momento que deixa alguma tristeza ao ciclista. Neste caso a maioria deles foi por opção pessoal, o término da carreira, mas sabem que é o fim de um ciclo e que é algo que nunca mais vão repetir, ou seja, chega uma idade deste, termina para eles esta atividade. Bom, nós felizmente ainda estamos longe da idade da reforma, portanto hoje não há bicicletas ao alto para nós, ainda temos aqui
espero eu, algumas voltas a Lombardia para comentar nos próximos anos, mas vamos despedindo-nos de corredores. Há outros que encerram também as suas carreiras profissionais que não estão aqui. Estou-me a recordar, por exemplo, de Adrien Petit, o francês da Intermarché Wanty, que também durante tanto tempo foi uma figura mais do que presente, foi um protagonista nas clássicas do Norte, particularmente na Paris-Roubaix. É o ciclo natural das carreiras dos atletas, numa fase em que vamos vendo os dois grandes protagonistas destas últimas semanas do ciclismo, Olivier Bonamici, o campeão do mundo e da Europa e, precisamente, o ciclista que perdeu essas duas corridas para ele. E bom dia a todos, e de facto são os dois grandes favoritos da etapa de hoje, e Evenepoel que diz adorava encontrar a chave para derrotar o Pogacar. Ultimamente tem feito, é o segundo mundial, basicamente. Ele reduziu o fosso entre ele e Pogacar no Campeonato da Europa, perdendo a volta de 30 segundos sobre o Pogacar. Tinha sido muito mais no Campeonato do Mundo, mas lá está, Evenepoel tem esta ambição de ganhar a Lombardia e lá está, derrotar Pogacar, mas lá está, pelo que temos visto, parece mesmo assim uma tarefa muito complicada, tendo em conta a forma extraordinária que tem neste momento Tadej Pogacar. Estamos no centro da cidade de Como, com a sua catedral, construída em 1215. Aqui na Lombardia, praticamente tudo é história. E vamos ver que história se escreve este ano, nesta 119ª edição, que a partir de agora está em andamento. Partida neutralizada. O último monumento da temporada, a clássica das folhas mortas. E como todos os anos, em outubro, cá estamos para ver se elas efetivamente já começaram a cair das árvores. Aqui, pelo menos nesta região do norte de Itália. Não muito longe de Milão, a cidade também importantíssima, estratégica na história desta corrida, porque durante anos foi em Milão que terminou a Lombardia. Nos últimos anos, e esta última década particularmente, tem sido uma corrida a alternar entre as cidades de Como e de Bergamo, ou outras ao longo da história, que também receberam o final da prova. Chegadas em Lecco, por exemplo. Mas aquelas que têm vindo a marcar a história são realmente Milão e agora Como e Bergamo. Como disse, este é um percurso exatamente igual ao de há 2 anos. Portanto, temos boas referências, sabemos onde estão os sítios que poderá vir a definir a corrida. Passo di Ganda e depois já dentro da cidade de Bergamo também aquela presença sempre importante da mais curta subida do dia, mas aquela que fica mais perto da meta, o Colle Aperto, na alta da cidade de Bergamo. Teremos a possibilidade de ir do Lago Como até ao centro da cidade bergamasca. Mas claro que para lá chegar é preciso passar quase 250 km, porque com o neutralizado vamos hoje estar a bater nos 250 km. De momento, partida neutralizada, ainda não foi dada a partida oficial e por isso vamos aproveitar para fazer uma curtíssima pausa e já regressamos para dar continuidade a esta transmissão desde o quilómetro 0. Ainda estamos a cerca de 5 km de chegarmos ao quilómetro 0 para a partida oficial da Volta à Lombardia. Benjamin Cavaquero aos ciclistas, Ben O'Connor, Tom Pidcock. Atenção, Tom Pidcock estreia-se hoje dentro desta corrida. Ciclista que está a terminar também forte a temporada. Temporada que nesta fase final do ano, tirando campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, se centra bastante na abordagem a esta mesma corrida, ao último monumento da época, que tem vindo a ser preparado com afinco por parte dos ciclistas, pelo menos em 5 provas mais especificamente orientadas para esse efeito. A Copa Agostoni, que se disputou a 5 de outubro, a Copa Bernocchi, que foi a dia 6, a Trevale Varesine de dia 7, depois também o Gran Piemonte, que se disputou no dia 9,
Antes disso tínhamos tido também o Giro dell'Emilia, que se disputou um dia antes da Coppa Agostoni, portanto dia 4, entre 4 e 9 tivemos 5 dias de competição com resultados importantes e sobretudo corredores que nos mostram que nas últimas semanas se mantêm bem, se mantêm motivados, se mantêm em forma para poderem estar aqui, quem sabe, na discussão desta corrida. É verdade que há um denominador comum em quase todos. São da UAE Emirates, foi a equipa que acabou por dominar a preparação para a volta à Lombardia. E desde logo, Paulo Martins, vamos vendo aqui já as imagens destes arcos que levam até ao santuário de San Luca, onde, digamos que começou de uma forma mais específica a preparação para esta clássica com o Giro dell'Emilia. Exatamente, é sempre difícil subida final, onde houve vários ataques, onde Pidcock a dada altura dava toda a sensação de poder ganhar com o ataque que tinha desferido na parte final, mas como deu para perceber, havia um rapaz chamado Del Toro que lhe estragou a festa e levou mais uma das várias vitórias que teve no último mês. Nas últimas 4 semanas foram 6 vitórias conquistadas pelo mexicano. Nós tivemos a possibilidade de comentar também a Copa Bernocchi, neste caso de todas as corridas da preparação para a volta à Lombardia, esta é a mais simples, uma prova que se abriu a Dorion Godon, campeão francês da Decathlon AG2R, foi a única prova de preparação que acabou por não ser vencida por um ciclista da UAE Emirates. Dorion Godon bateu o Tobias Lund, da Picnic Posteniel, e Giovanni Lonardi, da Polti Visit Malta. São corredores que hoje muitos nem estão aqui e outros não terão a mínima hipótese, porque é uma corrida com um perfil totalmente diferente da Lombardia. Também comentamos a Trevale Varesine, onde voltamos a ter uma exibição de luxo de Tadej Pogačar. E acabou por aparecer um Alaphilippe a conseguir fazer um pódio fantástico nesse dia, juntamente com o tal jovem dinamarquês que tanto temos elogiado nos últimos tempos, o Albert Philipsen, que faz segundo, um jovem ciclista, e depois mais uma vitória de Isaac Del Toro. Aqui são já imagens de Gran Piemonte, uma prova que tem aproximadamente 180 km, 2.700 metros de acumulado. Desta vez o Isaac Del Toro descarregou a concorrência na subida de 6 km, já dentro do circuito final, uma subida passada em 2 ocasiões, e deixou pois Mark Hirschi e Bauke Mollema sem a possibilidade de vencer. Foi uma vitória que deu a sensação de ter sido, como as outras de Isaac Del Toro, mais fácil. Talvez a vitória mais difícil do Isaac Del Toro nesta campanha de semiclássicas italianas tenha sido mesmo no Troféu Mattioti, quando bateu o Rui Costa no mini sprint. De resto, chegou quase sempre a solo, e a verdade é que é um ciclista que aqui chega também já com 15 vitórias na temporada, foi o grande dominador das semiclássicas de outono. Faltou aqui mostrar as imagens de uma outra prova que também se disputou dentro daquele que é chamado Tríptico Lombardo, que foi precisamente a primeira dessas provas, a Coppa Agostoni, onde a UAE também ganhou, mas com Adam Yates. Com Carlos Canal da Movistar a chegar em segundo nesse dia, Simone Velasco da Astana foi terceiro. E há aqui um nome que aparece em vários top 5 destas provas, que é Paul Lapeira, da Decathlon AG2R. Foi quarto na Coppa Agostoni, foi quarto também na Trevale Varesine, no dia da vitória de Tadej Pogačar. Portanto, nomes que se repetem, nomes que sabemos que estão em forma, e uma equipa acima de todas, a UAE Emirates. Today is really a special day because you can enter even more in this story, but it's also a special day because the last one with Rafa, tell us a bit the feeling. Yeah, last day with Rafa, it's been such an honor to ride with him. He was my big brother, my mentor through all this last few years. We've been through so much together. Yeah, he helped me to become what I've become, and I will miss him so much after today. The plan is to attack in Gandia once again? Tadej, Remco said that you are the top favorite today. Yeah, I mean, obviously, the shape is here and the form is. Today is the parcours, the race that suits me very well. We saw the last 4 times, and it's now every race where I go, I'm one of the favorites. But
there's a few other favorites today, and also, yeah, it's a long race with so many climbing, so it can happen a lot of things. You can, you never know. Today, what do you prefer, another solo or today a real battle at the end of the season? It doesn't matter. We come here for the victory, and we will fight for the victory no matter in what way. Pouco lhe importa como ganha, o que quer mesmo é vencer, e esse é o objetivo de Tadej Pogačar e da UAE Emirates. Perguntaram-lhe se queria ganhar a solo, se preferia uma grande batalha, e a resposta, pois, é a resposta politicamente correta. Naturalmente que ele vem aqui à procura da vitória. Acredito que o próprio Tadej Pogačar gostasse de ter um pouco mais de uma feroz rivalidade, uma feroz oposição por parte de alguns corredores no dia de hoje. Vamos ver se isso acontece ou não. Muito vai depender do que aconteça nas primeiras horas de corrida. Tadej Pogačar que dizia que hoje se despede do seu mentor, do ciclista que para ele significou muito dentro desta equipa, Rafał Majka. Chegou aonde chegou graças a Rafał Majka, dedicou-lhe aqui palavras bonitas, e no fundo Olivier Bonamici perde-se aqui um apoio dentro da equipa para o Tadej Pogačar, que hoje em dia já não é aquele jovem que quando chegou em 2018, 2019, era um jovem mas que precisava de aprender este métier, esta profissão de ser ciclista. Aprendeu, entre outros, com Rafał Majka. Hoje em dia já começa a ser ele também a referência, porque apesar de ser um ciclista com menos de 30 anos, tem a aura de um veterano. Bom, já vamos ouvir o Olivier, assim que seja possível. José Azevedo, quem poderá ser o novo Majka dentro desta equipa da UAE Emirates e o ombro de Tadej Pogačar? Bom, não é fácil substituir um corredor como Majka, pela qualidade que tem e pela mentalidade que tinha. Era um corredor, um profissional bastante sério, um corredor com muita leitura de corrida. E um ciclista que no seu início era um líder, ou seja, Majka foi líder na equipa da Tinkoff nos seus primeiros anos, e eu penso que chegou até a fazer pódio ou numa Vuelta ou num Giro. Um corredor depois que estava sempre apontado à geral, e a dado momento da sua carreira percebeu que era difícil para ele ganhar. E que havia corredores mais fortes na equipa, ou com maior probabilidade, e começou a dedicar-se a esse tipo de trabalho, e fez-o de uma forma muito exemplar. Quem o pode substituir desta equipa? Há muitos corredores com esta capacidade dentro da equipa dos Emirates, desde que se tenham a mentalidade e se queiram dispor a fazer isso. É difícil dizer quem, mas para lançar assim um nome, e olhando aos que estão aqui presentes, Adam Yates, por exemplo, é um corredor que teve uma fase, é um ganhador, é um corredor que durante um grande período da sua carreira foi líder na equipa da Michelton, da Green Edge, ou seja, antes de chegar ao UAE. Na UAE reparte a liderança com muitos outros corredores, porque são tantos corredores bons, mas é um corredor que, quando entrar numa fase da sua carreira, começa a sentir que é difícil ganhar, pode-se dispor a fazer um trabalho idêntico ao que Majka fez. E tem toda a capacidade, toda a qualidade, a experiência para poder fazer. Agora, muitas vezes também não é só a capacidade, é parte mental, de estar disposto a abdicar dos resultados ou de luta por um top 10 em prol de ser um dos melhores gregários do mundo e um corredor super importante nas grandes voltas. E há corredores que a partir de um momento sentem que já não conseguem ganhar, mas pelas suas ambições pessoais continuam a insistir em querer ser líder, e mesmo que isso os faça ir para equipas que não são da primeira linha do World Tour, mas são os líderes, e outros que preferem manter-se nessas grandes equipas e são corredores de trabalho, que fazem uma carreira como o Majka fez. Por exemplo, um Sepp Kuss é outro corredor que também pode, que já ganhou a Volta à Espanha, que fazia esse trabalho, apesar de ter ganho a Volta à Espanha, fez um ano que ainda lhe deram lideranças, e este ano voltou outra vez a esse papel, e até com um rendimento superior. Ou seja, não é só a capacidade física, é também a capacidade psicológica, mental, de estar disposto